Olá, tudo bem com você? Eu sou a Silvia. Eu sou a Elaine. Eu sou o Bruno. E nós estamos na Caminhada Podcast. Podcast. Tire as suas sandálias e venha conosco para este momento santo. A meditação do Evangelho deste domingo, que vai ser Mateus 28, de 16 a 20. O novo envio dos discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhe disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, a nossa liturgia, aqui na Igreja Católica desse final de semana, a gente vai celebrar a Santíssima Trindade. Então, a gente saiu do ciclo da Páscoa, entrou em Pentecostes, e agora, né, Jesus subiu ao céu, veio Pentecostes, e agora a gente vai celebrar a Santíssima Trindade. E aqui Jesus está dando uma catequese para os discípulos, porque vai falar aqui que teve alguns que ainda duvidavam de tudo aquilo que Jesus estava falando. E a gente vê que havia dúvida no meio deles. E Jesus, olhando para eles, fala, né, ó, tudo isso que eu ensinei para vocês, tudo isso que vocês viveram comigo, agora eu passo para vocês. Vocês vão ter a mesma autoridade que eu tenho, desde que observem aquilo que eu passei para vocês. Se a gente voltar uns dias anteriores, né, alguns domingos também, que saiu o evangelho, tanto no domingo como na semana, que Jesus fala, né, que o Pai me ama, o Pai te ama, eu também amo, e para que o meu amor seja perfeito, é preciso observar os mandamentos. E a partir dessa primícia, tudo que for pedido ao Pai em meu nome será dado. Então, aquele evangelho tem muito a ver com isso, porque a gente tem que confiar, né, que a graça de Deus está no nosso meio, que o Espírito Santo está no nosso meio, e observar tudo aquilo que Jesus nos ensinou através do Evangelho, através da sua vida, através dos profetas, no caso do Antigo Testamento, tudo aquilo que foi passado para nós, para que, quando a gente for passar para frente o anúncio da palavra, aquilo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, seja a pessoa que está ouvindo, ela receba com a mesma intensidade que aquelas pessoas receberam quando os apóstolos anunciaram. Então, a proposta, né? Jesus não falou, não, ó, eu estou falando isso aqui agora, mas lá no ano 2024, essa palavra vai ser proclamada e vai ter o mesmo efeito que está tendo agora para vocês. Porque imagine se ele fala isso, o bug, o travamento que era na mente dele, nossa, mas 2024, estamos aqui, estamos com medo se o senhor está indo embora, está deixando nós aqui, e o senhor já está falando, não, mas ele sabia, Jesus sabia de tudo que ia acontecer, mas ele dá esse ânimo para eles, para que, vai, vocês, tudo que vocês precisam, vocês tiveram durante esses 3 anos. Eu quero que vocês façam o mesmo. Anunciem que o reino de Deus está próximo. Aqueles que acreditarem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai em busca do reino de Deus. Anuncie. Como nós estávamos conversando nos bastidores antes, né? Sobre os evangelistas. Sim. Então, anuncie, não perca tempo. Não perca a oportunidade de evangelizar. Para que mais pessoas me conheçam e eu seja mais conhecido, seja mais amado, e o que eu possa fazer, né, ser um com eles, né, ou por Cristo, com Cristo e em Cristo, para que possamos ter um relacionamento, uma intimidade, e o plano da salvação seja pleno na vida de cada um. E aqui, né, que nem fala quando alguns ainda hesitavam, né, eu me sinto muito humana nessa parte, né, porque se eles que conviviam com Jesus ainda tinha aqueles que hesitavam,
Quem dirá nos dias de hoje, né? Depois de tanto Sim. tempo. Mas aí a Eles importância... viram os milagres, né? E ainda Sim. tinham dúvida. Sim, mas aí a importância, né, da gente realmente pedir o Espírito Santo, Sim. porque é ele que vai dar essa certeza, essa confirmação dentro do nosso coração, para que a gente acredite. Até porque a fé é uma coisa estranha, que você não vai atravessar um rio sabendo que ele não vai se abrir, Sim. entendeu? Mas Deus fala para Moisés, põe em marcha, se vire, anda, põe esse povo para andar. Ah, mas tem o mar. Não se preocupe com o mar, só ande. Sim. Só ande, né? Ah, mas aquela pessoa vai falar mal de mim, vai chacotar de mim. Não estou preocupado com isso. Só anuncie. Só anuncie. Conforme você vai pôr no pé, Deus vai pôr no chão e você vai indo, vai caminhando. E para cada uma dessas falas, você acha uma resposta, né? Ah, mas vão chacotar de mim. Feliz o que perde a vida em meu nome, né? Sim. Ah, mas o mar não vai... tem o mar na frente. Ande. Não tenha medo. Não tenha medo. E daí me lembra Pedro, né? Homem de pouca fé. Né? Senhor, se és tu, me faz ir até você. Né? E ele começa aí. E assim, a hora que você tá no milagre, pensa, Pedro, né? O cara desce do barquinho, pisa e o pé não afunda. E ele sai andando e tá indo ao encontro de Jesus. Ele está no milagre, ele está caminhando, ele está vendo Jesus e ele afunda. Então, é assim, quanto de fé que a gente tem que ter para a gente se manter caminhando. Porque se ao olhar para frente eu vejo o meu mestre, se ao olhar para baixo eu vejo que eu estou no impossível e ainda assim eu duvido, né? É complicado. É muito complicado. E daí a gente volta no por Cristo, com Cristo e em Cristo. A gente escuta isso na missa todo domingo. Toda liturgia. E daí estou eu aqui dando o meu testemunho para você, meu ouvinte querido. Aos meus 46 anos de idade, eu nunca tinha feito essa reflexão. E olha que eu já meditei muito sobre muitas palavras da liturgia, tanto da missa, né? Tanto da liturgia eucarística, como da Bíblia. E essa semana eu escutei, acho que foi Frei Gilson que estava falando sobre isso. Deus por nós, Deus como nós e Deus em nós. Então, Deus Pai, né? A Trindade é Deus Pai, aquele que fez o mundo por nós, aquele que acreditou na gente, aquele que falou, não, vamos lá, vamos trazer esse povo pro paraíso de volta, vamos crer que este povo é o meu povo escolhido. O Deus Filho, que falou assim, olha, vocês já fizeram, já andaram 40 anos no deserto, já caíram de novo, quebraram a primeira aliança, quebraram a segunda aliança, eu desci. Vim aqui para resolver. É o filho do dono do vinhedo. Sim. E foi morto pelos colonos. E daí ele vai... Então, é assim, Deus por nós, Deus como nós. E ele vai e deixa o Espírito Santo, que é o Deus em nós. Que nos é dado no batismo. Que nos é dado no batismo. E isso mexeu comigo de uma tal forma, porque quando eu falo que você tem que ligar o seu Wi-Fi, que você tem que se conectar com o divino que habita em você, que você é uma centelha divina, que você cria a sua realidade, é porque você tem um Deus dentro de você. Só que o que você quer ouvir? O funk da balada que tá tocando na TV, né? Você não quer ouvir o Deus que está dentro de você. Você tem que pagar um preço. Tem que pagar um alto preço para isso. Então, mas olha o preço que foi pago pela minha vida. Sim, me vale muito a pena. Deus desceu do céu, morreu por mim. É o que eu falo pro pessoal do Crisma. Você vale um Deus crucificado. Santo Agostinho. Olha como você é importante. Né? Santo Agostinho você fala. Vale um Deus crucificado. E não contente com isso, ele ainda deixou um Deus em mim.
E daí essa é a festa desse final de semana, a Trindade. Mas para que tudo isso aconteça, né, daí a gente tem que ir lá para o Apocalipse, onde Jesus fala, né, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. E eu serei um com você. Mas se não abrir, só lamento. Muito triste. Só lamento. Muito triste. Eu estou à porta, estou batendo. E quando você estava falando, né, que eles escreveram o Evangelho sem saber que era para 2024, né? Ele estava falando isso lá atrás, né? O reino de Deus está próximo. Então, da mesma forma que a gente hoje olha para os sinais do céu, da mesma forma que hoje a gente olha e fala assim, se não está próximo, corre Maranata, né? Porque do jeito que tá, se piorar mais um pouco, não vai sobrar muita coisa. E vou naquela outra parte que você falou, né? Por mais que o reino de Deus não chegue, mas eu posso ir até ele, né? Antes do tempo. Antes do tempo. Né? Eu posso ir ao encontro dele. E como eu vou estar? Né? Como que vai estar? Quanto de azeite eu tenho na minha lamparina? Né? E o noivo chegar e bater a porta e falar, o reino de Deus vai demorar um pouco para chegar, mas você já tá na hora de ir embora. Então, e se não for, né? E se esse reino de Deus, a gente acha que tá próximo. Mas se ele não acontecer o amanhã... reino de Deus particular. No próximo 100 anos, nos próximos 1000 anos, né? Do que a gente está lendo aqui, são 2024 anos. Sim. Mas o meu pode acontecer, como você disse, né? Amanhã. E aí? Sim. Esse a gente tem certeza, é a única certeza Exatamente que a gente tem nesse mundo. Estava trabalhando isso essa semana com uma paciente. A Madre Teresa de Calcutá, né? Uma repórter perguntou para ela, mas o que te impulsiona a sair todo dia de manhã em busca de pessoas que estão excluídas na sociedade, estão jogadas nos guetos, e recolher essas pessoas e levar para casa para cuidar delas? Fala assim, não são pessoas, é o próprio Cristo que eu estou no encontro deles. Por quê? Eu tenho que ir ao encontro de Cristo todo dia, que pode ser que ele venha verdadeiramente ao meu encontro, e se eu estiver quieta fazendo nada? E aí? Se não estiver sendo útil, produtiva. Exatamente. E se eu não estiver produzindo nada? E aí? Essa semana, eu tirei lá uns 5 minutos para não fazer nada. E não foi só 5 minutos. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas tentando não fazer nada. E depois eu fiquei pensando sobre isso, Bruno. Quanto tempo, e eu já li isso em algum lugar, o seu bem mais precioso, a única coisa que você vai ser cobrado é pelo tempo. Sim. Porque assim, eu fiquei 1h30 rodando o feed. Vendo a vida dos outros, né? Não, e não era, vou te dizer que não era nem a vida dos outros. Mas assim, era assim, postou alguma coisa que você tá vendo. Videozinho com frase bonitinha. Sim, motivacional. Né? Essas porcaria. E a hora que eu vi... Tudo placebo. 1h30. 1h30 da minha cervical dobrada. 1h30 do meu olho na luz azul. 1h30 do meu dedo trabalhando travado para rodar o feed. Então, assim, o meu corpo, que é perfeito, que é o templo do Espírito Santo, que foi feito para o movimento, eu não movimento, e ainda pego esse corpo, travo ele todinho numa posição horrível. Sim. Né? Então, assim, se nada acontecer... mas era um horário que eu não tinha nada para fazer, que eu estava ali de boaça, fazendo nada. Era literalmente uma higiene mental. Tá, uma higiene mental que eu podia estar meditando, uma higiene mental que eu podia estar jogando bola com a minha filha, uma higiene mental que eu podia estar rezando, uma higiene mental que eu podia estar dormindo. Sim. Né? Mas eu estava fazendo algo que não me acrescentava nada. E daí eu acho que esse hoje é o maior problema da humanidade. Você vê que eu assisti aquele filme Nefarious. Que filme fantástico. Não assisti ainda. Fantástico. Ele fala a forma que ele articulou
para tirar as pessoas da presença do carpinteiro. É o termo que ele usa. Entendeu? Daí um psiquiatra, até então ateu, fala, não, você não existe. Fala, não, nós fizemos tudo calculado, aos poucos, foi sutilmente. E agora? Aí, tá, como vou dar spoiler do filme, porque o filme é muito bom, vale a pena assistir, é fantástico. Eu amei esse filme e abriu muito mais ainda a minha mente em questão disso, porque realmente isso daqui pode ser uma ferramenta para evangelizar, mas também pode ser uma ferramenta de deixar para você amar o próximo, amar a Deus, cuidar de você mesmo. É um anestésico, né? Sim. Entendeu? Anestesia, a gente você falou, né? A gente fica aqui assim, daí um bico papagaio, né? Não, você vai destruindo o templo, cara. Pode ser. Porque você fica mal acomodado e como você tá com disparo de dopamina. Então, assim, o cérebro está recebendo prazer. Sim. Você não percebe que você está numa posição ruim. A hora que você viu, você vai levantar daquele lugar, você está meio travado. Eu tô com uma dor no pescoço. O que eu mais recebo hoje é dor nessa região. Por quê? Porque eu tive um professor que falava assim, você lembra daquele dinossauro, da família dinossauro, que era amigo do Dino, que tinha um pescoção, ele era um T-Rex. Uhum. Ele falou, nós vamos ficar tudo assim. O pescoço vai ser deslocado para frente. Porque a gente faz assim, ó. Braço curto, braço curto, porque o celular tá aqui. Você não cego com o tempo, né? Porque tem que ficar mais próximo. Ele falou, nós vamos ficar tudo assim, ó. A girafa cresceu o pescoço, por quê? Porque ela tinha que pegar o galho mais alto da... Não é o mais adaptado que evolui, que sobrevive? A próxima adaptação do ser humano é o pescoço projetado para frente. Porque a hérnia de disco já é o mal do século. E aí a gente tem que muito policiar sobre isso também, porque Santo Afonso Maria de Ligório fala, né? Não reservar tempo para Deus é perder tempo. Né? É um doutor da igreja, ele fala, não dedicar um tempo para Deus é perder tempo. Então, a gente tem que sempre estar policiando isso, né? Falar que não pode? Pode, mas controle, faz menos. Frei Gilson, logo quando ele começou, ele estava começando, né, aquele boom dele do sucesso não, fama, né? De ser visto pelas mídias, ele falou assim, a forma de você perceber o quanto você ama a Deus, quanto tempo você fica no celular e quanto tempo você fica na presença de Deus, orando, rezando, ajudando o próximo. Não preciso falar se você tá ou não, é você que vai responder você mesmo. Uhum. Né? Esse aí falou lá no começo, que é bem antes da pandemia. Sim. Ele falou, a forma que você mediu o quanto você ama a Deus é ver o tempo que você dispõe para ele. E daí eu vou te dar uma dica, se você é como eu, que vive com o celular perto, na mão e tudo mais, uma coisa que eu gosto muito, né, que o meu queridíssimo São Bento me traz à mão, ora e labora. Então, assim, o que eu tô fazendo? Tô lavando louça, tá lá alguém evangelizando. Eu tô estendendo roupa, tá lá o terço acontecendo. Então, o tempo todo tem alguém me evangelizando de alguma forma. Eu também faço a mesma coisa. Seja esse podcast, seja o podcast do coleguinha, seja o Frei Gilson, seja oração, o Instituto Hesed. Se você tá afim de rezar, você tem isso o dia inteiro. São José Maria Escrivá fala que você consegue louvar a Deus no seu trabalho. A forma que você trabalha, entregando para Deus, ou fazendo oração no seu trabalho, você está amando a Deus com o seu trabalho. Isso também é digno e é louvável. Deus aceita. Essa semana, eu fiz questão de realizar um sonho meu. Eu sempre quis trabalhar com canto gregoriano. Mas é um cuidado que eu tenho, porque nem todos os meus clientes são cristãos e muitos dos cristãos não são católicos. Mas eu falei, se fosse um mantra, ninguém ia falar nada, né? Vamos ver como é que vai ser, vamos ver se alguém vai reclamar. Uma única cliente comentou, mas ela não reclamou. Ela falou, isso é música de igreja? Eu falei,
Na verdade, é canto gregoriano. E daí eu expliquei para ela a vibração, né? A questão dos hertz, né? E da cura pela música. Sim. Ela falou assim: não, é legal, gostei. Então, assim, eu acho que eu vou continuar. Não, mas aí você vê que, como aí não é nem questão de tentação, de inimigo, nada, mas o respeito humano, porque não vou ofender a pessoa por uma música, né? Por ser música católica e por ser uma boa música ainda, né? Tem tudo aquela a cura, né, por trás da música, que é a música terapia, tudo. Mas você fala assim, não, mas se eu colocar isso vai ofender liberdade de expressão religiosa da pessoa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes, através da música, a gente consegue. O Estado é laico, mas eu não. Exatamente, né? Que nem. É estranho, né? Você falar, não, somos todos livres, podemos expressar nosso pensamento. Mas, assim, vai a Igreja Católica falar de um determinado assunto, a igreja é criticada, mas a outra pode falar mal da igreja e não acontece nada. Né? É estranho isso aí, né? É um negócio meio injusto, né? Uma instituição. Só um lado pode falar. Ainda mais com uma instituição que está há 2000 anos e cada dia mais está crescendo. A África é um país mais católico que o próprio Brasil. Imagine, coisa de 10 anos atrás, não tinha isso. O continente todo, né? Não, pelo menos, acho que 60% da África já. Porque tem um pouquinho de... Muçulmanos, exatamente. Mas está aumentando, né? Eles fazendo um estudo aí, falou assim que... mas qual era a grande missão? Os missionários, a minha tia passou anos na África. Tem muitos missionários, muitas comunidades lá na África. Tem. Né? Muitas. A construção, a reconstrução de Luanda se deu pela mão da igreja. Não vou nem falar da igreja católica, porque eram muitas igrejas ali. Mas a minha mãe eu tenho os álbuns em casa, o dia que você quiser ver, é lindo. É lindo a cultura do povo que eles tinham ali, e ali você vê a Trindade, sabe? Assim, é o próprio Espírito Santo falando através daquele... Porque eles usam as cores das aldeias, os panos... Não a cultura deles. A cultura deles, Sim. dentro da igreja. Então, na hora do ofertório, o que vai para o altar são cestos com comida, com fruta, né? E aquelas mulheres, né, com um negócio na cabeça, com aquelas roupas coloridas, e o atabaque dentro da igreja. A gente usa bateria aqui no São Bento, por que não? Sim. Né? Aí só uma observação, mas se você olhar o rito lá na África... É o mesmo. Com todo respeito, não é essas bagunças que está tendo ultimamente aí, né? Questão que teve esses dias atrás de São Jorge, essas coisas. Não vamos misturar as coisas. Não. É um próprio rito. Né? Com só que piedade e tudo, mas com a cultura deles. A cultura deles. Exatamente. E isso, fala assim, Bruno, mas por que aqui eu não posso fazer isso? Esse tipo de rito foi permitido na África. A igreja falou assim, países que foram evangelizados depois de 1800... pode usar a cultura local. Antes disso, tem que usar a cultura romana. Então, por isso que... É o respeito. É o respeito, né? Então, foi aquilo que foi comum acordo, né? Não sai caro, não é verdade? Sim. Né? Assinar, todo mundo concordou? Beleza, então, põe na ata, registra, pronto, acabou. Né? Então, a África pode usar tudo aquela cultura deles, e se você ver... vídeos da Santa Missa lá na África, é a coisa mais linda. No momento que tem que ficar em silêncio, todo mundo fica em silêncio. Fica em silêncio, presta atenção. No momento que tem dança. E legal que eles não têm instrumentos musicais, né? Cordas. É no batuque e na voz. Sim. Né? Eles formam um coral que fica a coisa mais linda. Então... E aqui a gente quer inventar a roda, uma coisa que já foi inventada, já está tudo certo, escrito, mas a gente tem mania de querer enfeitar o pavão. E muitas vezes enfiar uma cultura contrária. Exatamente. Né?
Então, assim, às vezes não é nem por questão de respeito, é por querer enfiar aquilo que você acredita dentro de uma doutrina que não cabe. Exatamente. Eu acho assim, ó, que cada religião tem que ser plena dentro da sua própria religião. Sim. Então, se você acredita em A e B... porque esses dias eu vi um vídeo que a igreja estava recebendo um pastor, uma mãe de santo, né? Eu não lembro quais eram, mas eram... Várias religiões, né? Vários líderes religiosos dentro daquele contexto. E daí me chamou a atenção, eu falei, olha que legal, né? E daí eu comecei parei para ver o que estava acontecendo. Porque eu acredito nisso, na união, né, no respeito mútuo do padre chegar para o pai de santo e conversar e não ter rivalidade. E o pai de santo conversar com o pastor e o pastor não querer tirar o diabo de dentro do pai de santo. Mas é cada um dentro da sua. Sim. Exatamente. Né? E daí eu comecei a prestar atenção e vi que não era nada disso. Que era o padre recebendo eles, não era para um bate-papo, para uma roda de conversa, não, era tocando as músicas né? Então, o pastor que estava ali, que não respeita a Nossa Senhora, estava recebendo honras. Né? Então, na hora que entrou o Pai de Santo, eles tocaram um ponto de ira. Isso não cabe. Então, eu fiquei me perguntando, eu falei assim, cabe. Eu nunca vi porque, assim, um templo evangélico ali, né? Parar o culto e pedir a entrar. Então, vamos receber o padre com Nossa Senhora, nossa mãezinha dentro do... Né? Eu fiquei perguntando assim, aonde que está o respeito? Porque eu acredito no respeito, eu acredito na união e eu acho que isso tem que acontecer para parar de acontecer esse monte de guerra que está acontecendo. Sim. Você acredita em uma coisa, eu acredito em outra, mas somos filhos de Deus. Exato. Mas dentro de cada doutrina, cada um segue aquilo que cabe a cada doutrina. Sim. Né? Porque ali o que aconteceu? Na figura desse sacerdote, ele anulou totalmente o rito católico para colocar ritos que não cabem. Sim, e daí um dos líderes religiosos estava entrando e passou, acho que quem estava filmando o vídeo que eu estava vendo era alguém que estava junto com essa pessoa. E falou assim, esperei tanto tempo por isso. Com uma cara de deboche, do tipo assim, tô entrando com honra num lugar que... Triste isso, né? É triste. É triste. Eu parei e nessa hora caiu a minha ficha, eu entendi o que estava acontecendo. Eu falei, gente, que absurdo. Você vê que a questão ali não era unidade, coisa nenhuma. Era cada um querer sobressair, pisar na garganta do seu padre. Ponto de vista em relação à sua religião. Fala assim, tô aqui dentro da igreja católica e tô fazendo chacota e tá todo mundo aplaudindo. Entendeu? É isso que não com autorização do sacerdote, com o persona Christi. E daí, volto a repetir, eu acho que rodas de conversa têm que existir. Tem que existir. Né? Tem que ter o diálogo. O Papa Francisco fala muito sobre isso. O respeito com as outras religiões é primordial. Sim. Né? Discutir um assunto, pegar a opinião do muçulmano, pegar a opinião do evangélico, pegar a opinião do católico e fazer ali uma roda viva. Né, de discussões. Eu acho que atitudes como essa vão fazer com que as rivalidades diminuam. Porque a hora que você vê o seu líder religioso falando assim, olha, não faça aborto, e o outro não faça aborto, e o outro não faça aborto, você vai ver que a regra é a mesma para todo mundo. Para onde você for, você fala, não, vou respeitar a vida, porque esse aí é o princípio, né? Primordial. Para todas as religiões. Sim. Né? Então, quando a gente entender isso, e eu acho que esse é o Deus conosco, essa é a trindade. Né? Quando a gente entender que a gente tem um pai maior, independente do nome que você dê para ele criou tudo isso e falou para você, desfruta. Você tem um Deus que desceu à terra e morreu por você só para mostrar para você o caminho de volta. Olha, faça assim, ó.
vão chacotear da sua cara, vai ser difícil. Se eles fizeram isso comigo, que era Deus, imagina com você. Mas tenha fé, permaneça no caminho. Estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Até o fim do mundo. E deixarei para vocês o Deus Espírito Santo, para que você tenha esse discernimento, que você pode conversar com os outros, que você pode absorver a cultura do lugar, Sim. mas que quando você entender que aquilo não é o meu ensinamento, não é a minha palavra, né? E para isso você tem que saber qual é a minha palavra, qual é o meu ensinamento. Os seus valores e seus princípios, né? Converso com você normal, mas meus valores são meus valores, não abro mão. Você que também não vai abrir mão dos seus valores, do seu princípio, e é a vida que segue. E a hora que a gente entender isso, o evangelho vai ser para todos. Vai. E todos vão se sentir amados, porque todos vão saber a importância que tem o seu. Todo mundo tem espaço para todo mundo no mundo. E todo mundo começar a entender que a disputa não é entre eu e você, mas é entre eu e eu mesmo. Todos nós somos filhos de Deus. Né? Eu tenho que brigar comigo mesmo, porque o meu eu que não deixa eu evoluir. Você vai ver que eu tenho que olhar para mim e falar, eu passei por isso, vou ajudar você a avançar. Né? E assim vai ser. Nessa casinha eu já sei como ligar, mas eu tenho outras casinhas que eu preciso de outras pessoas para me ajudar. E assim vai. E assim você vai conseguir implantar o reino de Deus no meio. Primeiro em você, né? A partir do momento que você entra em contato com este Deus, com este Espírito Santo e começa a levar a sua vida para esse lugar, você começa a plantar sementinhas, né, ao redor, e isso vai fazendo com que o reino fique próximo. Exatamente. É um árduo serviço, mas possível. Sim. Muito possível. Então é isso, pessoal. Nós esperamos que você conecte a sua vida com esse Espírito Santo que está dentro de você, né? Com esse Deus que habita no seu coração, na sua mente, que você deixe Ele te conduzir, que você tenha a fé de olhar para o seu mestre e não afundar, né? De ter o discernimento e a fé maior do que a de São Pedro, e olha que era São Pedro. Mas entenda também que todos somos humanos e que somos falhos, mas que temos um Deus por nós. Sim. Um Deus como nós e um Deus em nós. Amém? Amém. Que a Santíssima Trindade possa abençoar, né? Cada um de vocês. Amém. E até a próxima semana. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.